Olá! A partir de agora você acompanha o programa Nossa Memória, Nossa História, uma realização do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que pretende levar até você um pouco da história da justiça. E hoje nós vamos discutir a implantação dos cursos de Direito. Quem participa conosco é a pós-doutora pela Universidade de Coimbra e professora da Faculdade de Direito de Vitória, Gilcilene Passon. Professora, seja bem-vinda. Obrigada. Para começar, professora, os cursos de Direito foram implantados aqui no Brasil por volta de 1827, né? Houve pretensão de implantar esses cursos antes dessa data? Rabani, realmente a data, né, exata foi 11 de agosto de 1827, mas muitas tentativas anteriores já tinham existido. Desde que a família real chega aqui ao Brasil, né, em 1808, Dom João VI já começa toda uma tentativa de implantar vários cursos superiores. O de medicina acabou acontecendo, alguns outros cursos na área de exatas, e o curso de direito ficou meio que na pendência. Por quê? Já que nós tínhamos centenas de brasileiros que atravessavam o Atlântico para fazer direito na Universidade de Coimbra, que foi a nossa grande referência, e havia uma necessidade, já que a família real se implantou aqui, né, nesse início do século XIX, de termos uma faculdade de direito. O grande óbice, digamos assim, foi justamente a divergência acerca da província em que esses cursos seriam implantados. O Rio de Janeiro queria que fosse lá, já que estava sendo a sede do poder naquele momento. Havia uma demanda muito forte por Salvador, havia uma demanda muito forte também por Pernambuco, por ser um centro economicamente mais desenvolvido na época. E toda essa discussão em torno do local em que essa faculdade seria implantada acabou levando essas discussões durante vários anos e, efetivamente, os cursos só foram criados em 11 de agosto de 1827. A escolha que foi interessante, né? Nesse momento já nós estávamos com Dom Pedro I, né, no poder, Dom João já havia voltado para Portugal e, no primeiro momento, Dom Pedro I quis instalar no Rio de Janeiro. Houve muita divergência, houve grandes discussões, né, na Assembleia Constituinte de 1823 e ele acabou deixando esse plano meio que em stand-by. Logo depois, né, em 1827, acabou escolhendo Olinda, né, para atender um pouco a esse clamor, né, mais para o nordeste do país, e São Paulo. E é engraçado isso, porque a gente pode pensar, claro, São Paulo, né, uma província desenvolvida. Não, no início do século XIX, São Paulo era uma província extremamente fraca economicamente, quer dizer, ela vai se tornar uma província de grande relevo econômico mais para o final do século XIX, tanto que depois vai ser implantada a política do café com leite com São Paulo, né, num dos polos. Mas nesse momento não, era uma província extremamente insignificante do ponto de vista econômico e foi considerado um território neutro. Vamos colocar ali em São Paulo para que outras províncias não reivindicassem para si a implantação dessas faculdades. Elas efetivamente só começaram a funcionar em 1828 e acabou representando para Olinda e para São Paulo um status social e econômico muito grande. Passaram a ser províncias extremamente importantes também por sediarem, né, os primeiros cursos de direito. Professora, e o Rio de Janeiro então não participou desse processo? Não. A primeira faculdade, a primeira tentativa, que foi em 1825, foi até no Rio de Janeiro, né? Dom Pedro I quis criar lá. Mas diante de toda, né, a divergência com outras províncias, vários parlamentares que compõem essa Assembleia Constituinte de 1823 entraram, né, numa certa divergência com o imperador, e Dom Pedro já estava num processo de desgaste histórico, né? Já estava tendo alguns conflitos com a igreja, com a elite agrária. Então, digamos que foi um recuo estratégico do imperador naquele momento atender a uma demanda mais para o Nordeste, aí Olinda, e essa faculdade de Olinda foi transferida para Recife em 1854, quer dizer, não ficou lá durante tanto tempo assim. E São Paulo até hoje, né, é o tradicional Largo de São Francisco, a Faculdade de Direito da USP. Sim. E na época, professora, havia algum requisito para participar desses cursos? Esse é um dado assim, muito relevante, né, para a memória desses cursos. Quem frequentava? Em primeiro lugar, homens. Às mulheres não era dado esse direito. As mulheres, a primeira lei que previu a possibilidade de participação facultativa de mulheres nos cursos de direito só foi em 1901, então quer dizer, já, né, agora século XX, início do século XX. E os homens, então, participavam, e um outro perfil importante da gente pensar historicamente, os filhos da elite brasileira.
não ingressavam nesses cursos, filhos de pequenos comerciantes, obviamente que escravos, né, essa população era completamente alijada de participar desses cursos, e durante muitas e muitas décadas o curso de Direito permaneceu com esse perfil muito forte, quer dizer, quem frequentava esses bancos dessas faculdades eram pessoas de uma classe economicamente privilegiada. Professora, e como que eles eram regimentados? Essas faculdades, elas eram organizadas a partir de um modelo, né? O modelo era da Universidade de Coimbra, tanto que nós chamamos, né, o nosso estilo de estilo coimbrão, e essas faculdades elas eram organizadas a partir de um modo próprio de dar aula, chamado de aula-conferência. E o que era essa metodologia, né, de ensino? Os professores, que normalmente eram juízes, advogados, pessoas que ocupavam espaços importantes, cargos importantes no sistema de justiça, né, da época, e essas faculdades elas funcionavam como locais para monólogos. Os professores chegavam lá e falavam, né, davam suas palestras, suas conferências, e os alunos eram meros ouvintes. Se nós formos utilizar aí hoje uma ideia de um grande educador brasileiro, né, o professor Paulo Freire, ele vai fazer uma crítica a esse sistema e vai chamá-lo de sistema bancário de educação, que é exatamente isso, né? Os alunos são depósitos, os professores vão depositando informações, no caso do direito depositava-se a legislação, né, o que a doutrina da época entendia sobre aquela legislação, e depois esses alunos repetiam isso nas avaliações e nas provas. Então esse era o sistema que, infelizmente, ainda perdura, guardadas as proporções, ainda está muito forte nos cursos de Direito no Brasil. A senhora até chegou a falar um pouquinho, mas eu queria que a gente discutisse mais o assunto. Quais eram as reais necessidades da época para a implantação desses cursos? Isso é muito interessante, porque se a gente pensar, até 1808 sequer se pensou em criar curso superior no Brasil. O sistema de ensino que nós tínhamos aqui, que tem a sua raiz mais remota em 1549, quando chegam aqui os primeiros jesuítas, né, da Companhia de Jesus, que vão chegar aqui com um propósito no movimento de contra-reforma da Igreja Católica, de conversão dos índios, de catequização dos índios, e que depois vão implantar um sistema de ensino onde os filhos da elite vão estudar. Então era o sistema de ensino que nós tínhamos aqui na colônia, mas depois, né, com a chegada da família real, e aí, claro, né, um pouco diferente o foco, porque se até 1808 nós éramos uma colônia de exploração em que Portugal, né, não tinha esse interesse em desenvolver efetivamente aqui o nosso país, a partir de 1808, com o rei aqui, isso passa a ser uma necessidade. Então nós vamos ter várias mudanças, né? Vamos ter mudanças na cultura, na arte e na educação superior. Necessidade, bom, nós vivíamos um momento da história do nosso país com grandes diferenças sociais, né? Grande parte da sociedade completamente marginalizada quanto aos direitos. Nós tínhamos escravos, nós tínhamos pessoas que não usufruíam, né? Não tinham os seus direitos observados. Então pode haver um equívoco em se pensar que essas faculdades de Direito foram criadas aqui no Brasil numa tentativa de melhorar a condição de respeito aos direitos dessas pessoas, que era a grande maioria da população que estava fora, né, não usufruía desses direitos considerados universais ou mínimos para o cidadão. Mas não, né, esses cursos de Direito foram criados aqui para atender uma necessidade do Estado. No pós-independência, né, essa estrutura do Estado começava a se organizar, então era preciso criar burocratas, pessoas que iriam compor a máquina do Estado. Quem melhor, né, para compor a máquina do Estado, ocupar esses espaços no Estado que se formava, do que os bacharéis em Direito. Tanto que muitos daqueles que foram para Coimbra, que voltaram para o Brasil, sequer chegaram a advogar mesmo. Muitos iam para o campo da política, muitos iam ocupar cargos públicos. Então nós notamos que a demanda desses cursos, do ponto de vista da sua implantação e de escolha do governante, do imperador, foi para formar burocratas para ocupar cargos, espaços de poder no pós-independência. Professora, e havia diferença entre os ensinos e as escolas de Pernambuco e de São Paulo? Isso é muito interessante, né, você me perguntar, porque apesar de ambas buscarem, né, a sua inspiração na Universidade de Coimbra,
né, no seu funcionamento, na sua didática, nas suas disciplinas. As próprias matérias que os alunos estudavam eram muito baseadas no perfil, né, da Universidade de Coimbra, mas havia sim, né, a de São Paulo, ela sempre foi marcada historicamente por um viés um pouco mais positivista, um pouco mais dogmático, um estudo mais apegado à letra da lei. E Olinda, e depois, em 1854, né, quando essa faculdade é transferida para o Recife, um pouco mais de criatividade nesses cursos. Começam a movimentos de criação do direito, de professores escrevendo livros aqui no Brasil, a partir da nossa realidade, não apenas usando a literatura estrangeira. E isso foi muito interessante, porque essa diferença entre São Paulo e Olinda e depois Recife vai fazer com que Olinda e Recife vão se considerar depois, até 1854, Olinda e depois Recife até hoje, né, a Faculdade de Direito da Federal de Pernambuco, como um centro de maior criação do direito e não de mera reprodução da legalidade naquele momento. Professora, quais os principais pontos que a senhora destacaria para a implantação desses cursos? Interessante assim, notar as influências, né? Se nós pensarmos, esses currículos, eles foram organizados a partir de uma inspiração, que nós chamamos de romano-germânica. Então, muito forte, né, a presença da influência do direito romano, da influência do direito germânico, mas também da influência da Igreja Católica. Essa relação muito próxima entre Igreja e Estado, se até hoje nós podemos dizer que essa influência ainda é forte, mas até 1891, né, na primeira Constituição da República, em que o Brasil vai se declarar constitucionalmente um país laico, até o final então do século XIX, essa relação era umbilical. Então nós tínhamos, por exemplo, Ravani, direito eclesiástico, né, os alunos estudavam direito eclesiástico. Nós tínhamos em várias legislações vigorando no Brasil, por exemplo, durante muito tempo as ordenações filipinas, em que você vai ver uma influência muito forte da Igreja Católica em artigos, na parte penal, na parte civil, nas questões relativas ao casamento, aos filhos. Então, essa influência canônica e mais, né, um currículo pleno, essas são as disciplinas que os alunos têm que estudar. Isso já era colocado como um pacote. Não se mostra como hoje, por exemplo, nós temos um currículo mínimo. Tá aqui, vocês precisam trabalhar esse conteúdo, como cada instituição vai trabalhar, quais as disciplinas que vão estudar, como que esse currículo vai ser arquitetado. Há uma certa autonomia das instituições, mas naquele momento não, as disciplinas já estavam devidamente categorizadas e até a forma como essas disciplinas seriam trabalhadas, a partir desses monólogos, né, dessas aulas, conferência coimbrãs. Professora, vamos para um rápido intervalo? E você não saia daí, no próximo bloco a gente continua discutindo a implantação dos cursos de Direito. Ixi, bateu o carro e começou aquela discussão para saber de quem é a culpa? Chame a Justiça Volante. Em casos de acidente sem vítimas, você pode contar com a Justiça Volante. Uma equipe de conciliadores com o apoio da Polícia Militar vai ao local para ajudar a solucionar o conflito de forma rápida e pacífica. Para acionar a Justiça Volante, é só ligar para o CIODES pelo 190. Para mais informações, ligue 3223-1706 ou 3229-2301. Nossa Memória, Nossa História voltou de um rápido intervalo e o tema de hoje é a implantação dos cursos de Direito. Ao meu lado, a pós-doutora pela Universidade de Coimbra e professora da Faculdade de Direito de Vitória, Gilcilene Passon. Professora, nós terminamos o bloco anterior falando um pouco da implantação dos cursos de Direito aqui no Brasil. E no Estado, como é que funcionou? Só para vocês terem uma ideia, a primeira faculdade de Direito criada aqui foi em 1930. E não por iniciativa, né, do poder, né, de quem, né, efetivamente tinha preocupação de ter um curso aqui, mas foi um dado histórico da nossa memória muito interessante, que foi uma movimentação dos próprios alunos. Né? Existiam aqui muitos estudantes que iam para fora, né, para a Faculdade de São Paulo, para a Faculdade do Nordeste, para fazer Direito, até para o Rio de Janeiro, né, que era mais próximo.
E a distância, né, acabava sendo um fator de dificultar mesmo a elaboração, né, de um estudo mais aprofundado, acabava tendo que morar nessas províncias. Então, houve uma movimentação para criar uma faculdade aqui. Em 1930 ela foi criada, chamava-se Faculdade de Direito do Espírito Santo. Em 1931, efetivamente começou a funcionar, onde hoje nós temos ali o prédio da FAFI, né, foi a primeira sede da Faculdade de Direito aqui no estado. Depois, em 1935, há um movimento interessante que o governo do estado passa a organizar e a manter de maneira definitiva. Havia uma dúvida muito grande de quem seria o responsável pela manutenção financeira, inclusive, né, da faculdade. A primeira turma se forma logo em 1936 e depois, já na segunda metade do século XX, 1961, ela passa ao controle do governo federal, dentro daquela chamada reforma universitária. E depois, em 1965, passa a compor o chamado Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, onde está até hoje alocado. Hoje não funciona mais, é no centro da cidade, mas funciona dentro do campus mesmo da universidade, junto com outros cursos. Professor, e por que um tempo tão longo de implantação da primeira faculdade aqui no Brasil para a primeira faculdade aqui no Espírito Santo? Infelizmente, né, o Espírito Santo, se nós formos retomar, né, a história do nosso estado, desde quando ainda era uma capitania hereditária, só para vocês terem uma ideia, né, Vasco Fernandes Coutinho foi considerado um donatário assim, sem grandes posses. Então nós já começamos o início da história aqui do nosso estado, na época ainda como capitania, com dificuldades econômicas. Depois nós tivemos também um outro fator que causou grande isolamento do nosso estado. Nós éramos uma barreira, né, verde, como se fosse uma grande barreira para o não extravio de ouro da região das Minas. Isso nos trouxe um isolamento econômico, social, de décadas. E o Espírito Santo, apesar de estar na região sudeste, acabou ficando, por esses e tantos outros percalços históricos, como um estado de menor representatividade dentro dessa região. Nós temos nossos vizinhos, né, Minas, São Paulo, o Rio de Janeiro, e o Espírito Santo acabou ficando prejudicado em vários fatores, inclusive na implantação das faculdades. Um estado pequeno, né, numericamente com poucos estudantes comparativamente a outros estados, fazendo direito, então parece que não havia uma demanda. Se não fosse essa grande movimentação chamada, esse grupo se chamava Clã dos Estudantes, né? A formação desse clã e a reivindicação forte, buscando pessoas que ocupavam espaços de poder na época, para que essa faculdade fosse criada, né, essa demora ainda teria sido muito maior. Só para a gente ter uma ideia, de 1930, 31, então, quando começa o funcionamento efetivo, nós vamos ter uma outra faculdade de Direito aqui na região metropolitana da Grande Vitória, apenas na segunda metade da década de 70, uma instituição privada, né, abre um curso de Direito aqui no estado em 1976. Então veja que a demora, né? Depois nós vamos ter no interior uma outra instituição privada também. Em 1995, então por volta da meados da década de 90, um outro curso privado aqui na região metropolitana da Grande Vitória. E de 95 para cá, quer dizer, então na nossa região 3, vamos dizer a federal e 2 privadas. E hoje, se nós formos comparar de 1995 para cá, houve um boom extraordinário do número de faculdades, que não foi o fato isolado, né? Esse boom se deu também em nível nacional, está dentro de um contexto de uma proposta do próprio governo federal de aumentar o número, né, de pessoas com acesso ao ensino superior. Então, grande número de autorizações de funcionamento de cursos superiores em várias áreas, inclusive na área do direito. E só para você ter uma ideia, Ravani, hoje contamos com mais de 30 faculdades de direito em todo o estado. Professora, era justamente isso que eu ia fazer um contraponto, né? Em 1927 foi comemorado o centenário da criação das primeiras faculdades de direito, né? E nesse centenário registraram-se 14 faculdades pelo país. Quais eram as dificuldades para a implantação? Muitas, né? Dificuldades que foram se repetindo na história. Se a gente voltar um pouquinho, então, lá em 1827, né, 100 anos antes dessa comemoração, na implantação, a grande dificuldade era local. Só para a gente ter uma ideia, as 2 primeiras faculdades de Direito começaram a funcionar em estruturas cedidas pela Igreja Católica. Eram mosteiros, né, conventos. Depois, professores, né, professores que pudessem dar aulas nessas faculdades, a dificuldade muito grande de docentes, dificuldades de estrutura, de biblioteca, de acesso, enfim, as dificuldades materiais as mais variadas, humanas, né, mão de obra também, claro.
E a gente vai ver que depois de 100 anos, essas dificuldades ainda permaneceram. No contexto, no geral, da história do Brasil, a gente consegue compreender isso bem. Vejam como foi o século XIX para o nosso país, né? Nós temos uma independência no início do século, vem as faculdades de Direito, temos uma primeira Constituição, né, a primeira do Império e única, a próxima vai ser só na República. Nós vamos ter um imperador que vai embora, que deixa seu filho menor ainda, né, de idade, Dom Pedro II. Esse filho, esse imperador ainda não pode assumir o trono, e aí nós temos uma regência, né, um período de um governo provisório. Depois, com o golpe da maioridade, esse imperador assume o poder e ele vai ter uma série de dificuldades, aí Guerra do Paraguai, nós vamos ter uma série de questões conjunturais na história que vão apresentar para o nosso país dificuldades econômicas, políticas. Depois, né, o enfraquecimento da monarquia, a abolição da escravidão. Isso foi um dos fatores também de enfraquecimento da monarquia, né? Se lá atrás Dom Pedro I fica no Brasil muito fortalecido pelo apoio dessa elite agrária, com a promessa de que vão manter os latifúndios, a monocultura e o trabalho escravo. Com a abolição da escravidão em 1888, a elite agrária também tem um estranhamento com esse governo. Bom, temos então o fim da monarquia, a república, como a expressão diz, né, a res publica, né, a coisa do povo, não se consolidou no Brasil. A república, ela foi muito restrita a um grupo, não houve essa participação popular, né, essa ruptura desse regime autoritário da monarquia para o regime efetivamente do povo, para o povo. Nós vamos ter uma república também instaurada sob uma desconfiança muito grande, porque polarizada entre dois estados, né, Minas e São Paulo, vamos chamar aí da República Velha, a República do Café com Leite, em que ora o poder está nas mãos de um estado, ora na outra. O que isso vai trazer, então, de dificuldade? Uma luta de grupos que estão no poder e que se revezam, e que ora um quer manter o seu interesse, ora o outro não quer dar continuidade às iniciativas do governo anterior, e essas rupturas vão atrasando, né, uma marcha histórica importante que o nosso país deixou de viver em tantas décadas, nessas 3 primeiras décadas do século XX. Depois, a partir de 30, né, com a Revolução de 30, Vargas assume o poder e aí algumas mudanças importantes vão começar a acontecer. Nós vamos ter um movimento importante, exatamente nesse início da década de 30, chamado Pioneiros da Educação, em que qual vai ser o grande lema, né, desse grupo, a Anísio Teixeira, tantos outros educadores que participaram desse grupo. Olha, temos que rever a educação no nosso país. Não dá mais para ter uma educação nesse modelo tradicional em que o professor fala, o aluno escuta, em que não há, né, um ensino crítico, um ensino inserido na problemática social de um país extremamente desigual nesse início de século, num país ainda, né, com grande parcela da população não tendo os direitos básicos respeitados, condições de vida, condições materiais de vida mínimas. Então, todo esse atropelamento histórico que nós fomos sofrendo acabou, sim, ocasionando um atraso, não só de ampliação desses cursos, mas como em diversos outros setores da educação. No centenário das faculdades de Direito, isso vai ficar muito forte. A grande crítica a esse seminário em comemoração ao centenário foi no Rio de Janeiro, na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, e a grande tese era: o ensino do direito não está bom. Não é possível mais ensinar direito da forma como nós ensinamos, né? Ainda baseado naquela metodologia Coimbra, de aula-conferência, e vejam como as palavras nos traem, né? Se a gente for ver etimologicamente, a própria palavra aluno tem na sua raiz etimológica o alumno, sem luz. Né? Então, até essa ideia de que o aluno é aquele que não participa, ele apenas é um espectador passivo desse processo. Nesse seminário, imaginava-se que iria haver uma ruptura forte nessa história. A partir desse seminário, as faculdades vão rever os seus planejamentos, os seus currículos, os professores vão começar a questionar a sua própria formação, mas isso não aconteceu. 3 anos depois, com os pioneiros da educação, pensávamos também, agora vai, né? Agora nós vamos rever essa crise que o ensino do direito já estava mergulhado há mais de 100 anos. E, infelizmente, também, apesar de toda essa polêmica de uma nova educação, de maneira geral, ter repercutido em outras áreas, no direito, nós continuamos ensinando direito da mesma forma como se ensinava em Coimbra em séculos e séculos anteriores.
Professora, uma série de dificuldades e de problemas até completar um centenário da criação das faculdades de Direito. Mas de lá para cá, aconteceu um boom de faculdades, né? Então as coisas melhoraram assim significativamente, foi isso? Não, né, Ravane? Infelizmente, nesse caso, como em tantos outros, quantidade não quer representar necessariamente qualidade. Hoje, né, nós vivemos um outro momento de crise, né, nesse ensino jurídico, sob vários aspectos. Por exemplo, justamente na formação que essas faculdades têm oferecido. Né, um número excessivo de faculdades, até além do que há uma demanda efetiva no estado como o nosso, um pequeno estado, né, e essas faculdades, muitas, né, são criticadas pelos seus próprios alunos quanto à sua qualidade, muitas, né, não têm uma valorização desse professor, outras acabam formando pessoas efetivamente sem um preparo para esse mercado. E aí não estou falando só de um preparo ético, humanístico, mas sobretudo um preparo técnico também, né? Porque pelo menos o preparo técnico já seria um início, né? Juntamente com o preparo ético e humanístico, que é fundamental. Mas sequer um mínimo preparo técnico. Então essa quantidade de cursos hoje, né, não quer representar e não tem representado efetivamente qualidade desses mesmos cursos. Professora, e voltando um pouquinho na história, como eram escolhidos os professores para essas faculdades? Elis, né, diria, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, né? No caso da sua pergunta também, né, mais ou menos da mesma forma. Historicamente, quem eram os professores de direito dessas faculdades? Juízes, promotores, advogados, geralmente aqueles que tinham, né, uma posição de status social, quer dizer, o advogado bem-sucedido, o advogado famoso, e houve uma permanência. Isso está muito marcado na nossa história. Essa é uma marca da história dos nossos cursos. E ainda hoje, nós temos concursos nas públicas, isso acho que minimiza um pouco esse aspecto, mas nós ainda temos um critério de escolha muito baseado na ocupação de profissões jurídicas. O professor de direito penal vai ser o juiz da vara ou vai ser um advogado criminalista, o que não é ruim, Ravane, não é ruim, porque esses profissionais, obviamente, têm uma contribuição a trazer da sua prática. Quer dizer, a leitura entre a sua prática e os conteúdos e a reflexão crítica de toda essa mistura é importantíssima. O problema é aquele excelente profissional, excelente juiz, excelente promotor, não necessariamente é uma garantia de que será um bom professor. Porque ser professor não necessariamente está ligado a uma questão de prática, né? Eu sei fazer, então eu sei ensinar. E aí nós vemos uma outra questão que é gravíssima dos nossos cursos de direito, que é a formação pedagógica dos nossos professores. Quer dizer, o ato de educar é um ato de intencionalidade, né? Não pode ser um ato aleatório de chegar numa sala de aula e contar casos ou falar daquilo que, né, eu gosto mais, mas é uma questão de planejamento. Quer dizer, o que eu quero que o meu aluno entenda, o que é preciso que esse aluno, a partir desse conteúdo jurídico, ele possa levar para a realidade. Quer dizer, não ensinar esse direito como numa redoma, numa ilha, completamente descontextualizado do estado, do país em que nós vivemos. Então, esse déficit de formação dos professores é uma marca, uma permanência histórica com a qual nós convivemos. Há tentativas de melhora desse quadro, e que bom que há, né? Mas eu acho que a gente precisa repensar a própria identidade docente. E aí eu costumo falar com meus alunos, né? Nós temos o profissional, professor, ou seja, ele é o juiz, ele é o promotor, ele é o advogado, e ele é professor, como se ser professor fosse alguma coisa menor, menos importante. E nós temos o professor profissional, que é muito diferente. O professor profissional é aquele que é o juiz, é o promotor, é o advogado, é o delegado, não tem problema nenhum nisso, ótimo. Mas é aquele que busca também um aperfeiçoamento do seu ato docente, né? Que busca refletir a todo momento sobre o que ensina, né? Como que o meu aluno está aprendendo. Quer dizer, não é só eu ensinei, meu aluno não aprendeu, o problema não está comigo, está no aluno. Mas não, né? Quer dizer, se eu ensinei, meu aluno não aprendeu, em que eu posso melhorar a minha prática docente para que meu aluno aprenda? E não aprenda apenas de um viés conteudista, né? Ele sabe todos os artigos do código. Não, né? Ele aprenda no ponto de vista de ressignificar essa ordem jurídica.
ele aprenda no sentido de fazer conexões, né, entre uma legislação que já foi elaborada há décadas e a realidade como ela se mostra hoje. Acho que esse é um desafio grande que nós temos nos cursos de Direito no país como um todo, não é só no Estado, de maneira bastante generalizada. Professora, então eu deixo desde já o convite para uma outra participação aqui no Nossa Memória, Nossa História, para uma segunda edição da implantação dos cursos de Direito. Com prazer, será uma alegria. Muito obrigada. Obrigada. Termina aqui o programa Nossa Memória, Nossa História e desde já está um convite aqui para você também nos assistir numa segunda edição da implantação dos cursos de Direito. Hoje nós conversamos com a pós-doutora pela Universidade de Coimbra e professora da Faculdade de Direito de Vitória, Gilcilene Passon. A você, o meu muito obrigada. TV Justiça, Cidadania e Transparência para você.